Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E tenho 360 mil seguidores graças à minha convidada, que me auxiliou no processo que eu tive lá atrás, quando eu perdi minha conta. Minha conta do Instagram foi banida e graças a essa pessoa salvou o maior Instagram de natação da América Latina. Também agradecer você que elegeu a gente o melhor podcast do Brasil. Tá aqui na tela, ninguém tira mais. Fomos eleitos em 2025 o melhor podcast do Brasil na seção de esportes. E hoje um tema super atual, pertinente, que vocês estavam pedindo. Vamos falar sobre o ECA digital e redes sociais, o novo risco jurídico que pode colocar a sua academia ou seu negócio em perigo. Vivemos uma transformação silenciosa. Hoje, o maior patrimônio de muitas academias ou negócios já não está apenas na piscina, no computador, nos equipamentos ou na estrutura física. Está no Instagram, no WhatsApp, no banco de dados dos seus alunos, nas fotos publicadas todos os dias e na confiança construída com centenas de famílias. Mas junto com essa transformação digital surgiu uma nova responsabilidade. A recente atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente digital trouxe novas regras sobre exposição da imagem de crianças, influenciadores mirins, uso comercial de conteúdo, proteção de dados e responsabilidade de empresas, escolas e academias. E a pergunta que vem é inevitável: será que os professores, gestores e proprietários de academia realmente sabem o que podem e principalmente o que não podem fazer nas redes sociais? Nesse episódio de podcast, vamos entender como o ECA digital, a LGPD e a proteção dos ativos digitais pode impactar diretamente a rotina das academias, clubes, escolas esportivas e profissionais de natação. Porque hoje, uma simples postagem pode fortalecer a sua marca ou gerar um grande problema jurídico. Eu trouxe a advogada especialista no assunto, doutora Saula Diniz. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Vamos fazer hoje esse podcast respondendo todas as dúvidas que informaram para você e ele trouxe até aqui, tirar todas as dúvidas que você tiver do que está acontecendo na realidade, porque essa lei ela já está em vigor e todo mundo que acessa as plataformas e até as plataformas elas precisam seguir, porque se não seguir vai sim bloquear e vai banir o seu Instagram, o seu YouTube e todos os seus canais digitais, que hoje é um patrimônio também dentro das suas escolas e dos seus usos pessoais e profissionais. Como a doutora Saula falou, eu tenho um grupo de WhatsApp com mais de 500 gestores, donos de academias, coordenadores, e eu vi que estava uma bagunça. Pode postar essa foto? Não pode, eu tenho que pedir autorização, eu tenho que ter alvará. Falei, calma pessoal, vamos chamar especialista, vamos sanar todas as dúvidas para você não ser prejudicado. Imagina você ter sua conta, que nem a minha. O meu Instagram de 7 anos de trabalho, ele foi banido. A doutora Saula conseguiu recuperar, eu vou contar que foi no ano novo, na virada do dia 31 para o dia 1º que minha conta foi derrubada. Chamei ela no meio das férias, ela conseguiu recuperar meu Instagram. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros. Você já imaginou o que acontece com os materiais de natação quando eles são descartados? Por exemplo, as raias de 25 metros, deve ter 8 raias, 6 raias. O que acontece? A Flote pensou nisso por você, foi para a USP, ficou 2 anos estudando e criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente, claro, na água que a gente ama tanto. A Flote fez a sua parte, agora chegou você, o momento de fazer a sua parte. Troque as suas raias pela Paris Bio. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, mais de 100 profissionais envolvidos, tudo com certificado para você estudar aí no conforto da sua casa. O aplicativo da SwimTrack te assessora no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. Se você tem as suas avaliações, a sua metodologia, você consegue introduzir dentro do aplicativo que vai com seu logo, com seu nome e tenha todos os dados dos seus alunos na palma da sua mão. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Entre no site, preencha um cadastro e receba um kit gratuito para você começar suas ações e a gente diminuir o número de casos de afogamentos pelo Brasil. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina, com metade do preço dos concorrentes.
E o The Office Studio, onde a gente está aqui hoje, no coração de Pinheiros, com estacionamento privativo, onde você pode gravar o seu podcast ou até mesmo fazer os seus infoprodutos como o curso. Eu já tenho vários na minha plataforma que eu gravei aqui, estúdio que tira toda a qualidade. Se for a sua primeira gravação, eu ainda tenho um cupom exclusivo para você realizar as suas gravações. Mas vamos para o nosso novo cenário jurídico digital. Durante muitos anos, publicar fotos de alunos nas redes sociais era visto apenas como uma estratégia de divulgação. Hoje essa realidade mudou. Novas leis, novas responsabilidades e novos riscos passaram a fazer parte da rotina de qualquer instituição que trabalha com crianças e adolescentes. Para começar no início, é importante entender o que mudou nessa legislação. Doutora Saulo, o que é esse ECA digital? Por que ele ficou conhecido como Lei Felca? E por que academias, escolas e professores precisam entender esse tema agora? O ECA digital, ele é uma atualização do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele veio principalmente para proteger as crianças e os adolescentes, são os menores de 18 anos, na plataforma da rede social. A gente tem que imaginar e pensar, ter a realidade que uma foto, quando ela é publicada, seja no Instagram ou em qualquer plataforma, ela tem acesso a qualquer pessoa do mundo. E isso, ele é muito perigoso, principalmente porque a gente tem questões de abuso, a gente tem questões de adultização, a gente tem questões de pessoas que podem baixar essa foto, utilizar essa foto a qualquer forma. E o ECA digital, ele vem para proteger as crianças nesse ambiente, que é um ambiente digital que está a acesso a todo o mundo. A gente não tem como falar que é só o Brasil, é todo mundo. Então, essa lei, ela vem acompanhando a realidade. Ela ficou conhecida pela Lei Felca por causa do Felca, que ele falou sobre a adultização, sobre os abusos que estavam acontecendo numa plataforma de jogos, e isso trouxe esse debate, ele reacendeu mais ainda esse debate que já estava sendo conversado ali, discutido pelos nossos deputados, nossos senadores, e isso só adiantou ali o ECA digital para lançar, por isso que ficou conhecido como a Lei Felca. Então ela ganhou essa notoriedade na internet, e é muito importante a gente visualizar isso como a realidade de hoje, de proteção às nossas crianças e adolescentes frente ao ambiente digital. Então, como a doutora falou, hoje a gente tem inteligência artificial, que você consegue pegar essa foto, transformar em vídeo, transformar do jeito que você quiser, ainda mais na piscina, que a gente está com esse público, às vezes de maiô, de sunga, de roupão, que deixa mais exposto ainda nosso público. E o adulto, ele tem esse poder de escolha, ele é maior de idade. Você quer colocar sua foto nas redes sociais, você coloca. Mas quando é um menor, um adolescente, ele não tem poder de escolha. Então tá na mão de quem é maior e quem tem essa responsabilidade. Por isso que vem essa mudança de lei. Só que muita gente acaba misturando conceitos diferentes. ECA digital, LGPD e direito de imagem são a mesma coisa e cada um protege aspectos diferentes? O que é cada um, doutora? Não são as mesmas coisas, não é a mesma coisa, mas eles conversam muito entre si. O ECA digital é o Estatuto da Criança e do Adolescente no ambiente digital. A gente já tem o ECA, vamos dizer, tradicional, só que criou um especificamente na proteção dos menores de idade no ambiente digital. Quando a gente fala de LGPD, a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados. É o tratamento dos dados recolhidos ali no ambiente digital. Vamos dar um exemplo. O ECA, então, é proteção dos menores e adolescentes. O LGPD é como faz esse tratamento desses dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, a gente tem a ANPD, que ela regula o tratamento de dados. E o ECA tem artigos também que fala sobre LGPD, que é o tratamento de dados dessas crianças, ou seja, as informações sensíveis, nome, CPF, fotos, dados ali que como pode ser tratado. Então, dentro de uma plataforma, você tem esses dados recolhidos. E a LGPD, ela vai dizer como que o seu sistema, o seu software, a sua academia, a sua empresa, ela precisa tratar esses dados, porque os dados, eles são importantes e são informações que devem ser
resguardados, protegidos. Isso que é a LGPD. E o direito da imagem, cada cidadão possui um direito de imagem. Então, por exemplo, eu estou aqui no podcast e eu estou cedendo o direito da minha imagem ser vinculada neste podcast. Então, cada ser vivo tem o direito de imagem. Então, por exemplo, imagem na publicidade, o direito da sua imagem para vincular campanhas, para aparecer no seu Instagram da sua escola. Então, esse é o direito de imagem que é intrínseco do ser humano. Então, por exemplo, eu não quero que a minha imagem apareça em determinada escola. Então, esse é um direito, vai proteger a personalidade do ser vivo. E quando a gente está aqui falando especificamente do ECA digital, que é da criança e do adolescente, a gente tem um direito intrínseco da criança. A gente precisa entender que quem protege a criança, são os responsáveis por ela. Então, geralmente, o pai ou a mãe ou o responsável da guarda dela. E em outro aspecto, então só o pai e a mãe que decide? Calma, se você está vinculando a imagem do menor, você também é responsável. Então, agências, escolas, elas todas também são responsáveis por essa divulgação, porque a gente precisa respeitar o direito de imagem intrínseco do ser humano. E neste caso que a gente está falando em específico, que é algo que precisa de mais atenção, que nós, adultos, precisamos proteger nossas crianças e os adolescentes, porque eles não têm proteção própria. Então, nós, como responsáveis por construir essa próxima geração, precisamos respeitar aí. Então, são temas que eles são coligados, mas são significados diferentes, porque são coisas diferentes. Uma dúvida recorrente nesse grupo que eu comentei do WhatsApp era a imagem infantil. O que pode e o que não pode fazer com essas imagens? Acho que essa seja a maior dúvida de você que está aí do outro lado, professor, gestor. Afinal, publicar fotos e vídeos faz parte da divulgação da academia, mostrando a rotina, ou ela é monetização e eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer a publicação? Então, doutor, é permitido publicar fotos, vídeos de alunos menores de idade nas redes sociais de academia? O que a lei exige para que isso seja feito com segurança? Toda postagem que é feita por escola, eu tenho a legítima certeza que é devido a serviços de monetização. Porque se você quer apenas divulgar um projeto de uma escola para os pais responsáveis, você pode, por exemplo, criar um Instagram fechado, aceitar apenas os pais e ali divulgar os projetos escolares. Porque a partir do momento em que você cria um Instagram que ele é aberto ao mundo inteiro e você publica a foto de uma criança que qualquer pessoa pode baixar, usar aquela imagem, você está favorecendo a sua monetização para ver vendas dos seus serviços escolares. Então, a partir do momento em que você diz que está usando a imagem de uma criança para divulgação de projetos, ela tem fim, sim, monetizável. Porque se não tivesse monetizável, aquele seu perfil do Instagram, por exemplo, ou seu canal do YouTube, ele seria fechado apenas para os pais e apenas para as pessoas que ali estavam. Então, quando você diz sobre isso, a minha visão é bem clara, que é uma divulgação do serviço de projetos escolares usando a imagem de um menor. E existe uma falsa sensação de segurança quando o assunto é autorização. Apenas Sim. a autorização dos pais é suficiente ou a academia precisa de um termo ou de um uso de imagem mais complexo, específico e atualizado depois dessa mudança de lei? Perfeito, precisa. E isso é essencial falar e vamos separar aqui cada coisa no seu potinho, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem um direito de imagem. Eu sempre sugiro às escolas, quando vai usar o direito de imagem, já colocar ali no próprio contrato quando contrata, pedir esse direito de imagem. Então, você precisa de um direito de imagem assinado dos responsáveis que você pode usar a imagem do seu filho ali. Inclusive, se a gente for, por exemplo, olhar a Europa, na Europa, quando tem essas... lá é bem avançada essa questão da lei. Você pode ver que não usa a foto da criança, do rosto, só usa o cabelo, atrás. Então, a gente vê que eles estão protegendo as crianças deles, sabe? Então, eles nunca colocam a foto de rosto, um menino ali ou outro ali. Não, eles tiram com respeito à criança. Então, se você quer usar a imagem, principalmente de um menor de idade, a escola, eu sugiro, tenha um termo ali pedindo aos pais o direito da imagem da criança, que é
ali o termo de uso. Depois dessa atualização do ECA digital, a gente tem ainda o alvará. O alvará judicial, ele serve para você continuar funcionando nas suas redes sociais. Isso aí não é só para o Instagram, tá? São todas as redes sociais. Por quê? O ECA, ele atualizou. A lei está em vigor. Ou seja, quando está em vigor, já está funcionando. Então, todas as plataformas. A plataforma do Instagram é do Meta. O Meta é um conglomerado, que é Meta, WhatsApp, Facebook. Então, ele tem essas empresas. Então, o Meta tem que se atualizar as plataformas, a essa lei. Por quê? O Meta está no Brasil. E se o Meta, ele não seguir a lei brasileira, ele vai sofrer aí represárias de até não ter um funcionamento dentro daqui. Então, toda empresa que está no Brasil tem que seguir a lei brasileira. Então, o Meta, ele está determinado em derrubar contas que não seguir a questão de alvará judicial. Então, se você tem uma escola e divulga ali crianças e menores de 18 anos, você precisa de um alvará judicial e subir ali, que tem um espaço ali no Instagram, para você subir o seu alvará judicial. Tem Instagrams que já tá recebendo essa informação de você, atualize, envie seu alvará judicial. Já tem Instagram que já recebeu essa mensagem. Aí você precisa do alvará e subir esse alvará lá dentro do Instagram, tá? Então, assim, e se você, por exemplo, eu não recebi ainda a notificação, tá, mas já tira o seu alvará, porque demora um tempinho, não é um dia pro outro, tá? Porque a gente precisa de um aceite do juiz, viu? Levantar todos os documentos, já a gente vai até falar sobre isso. Mas, então, a questão é, o Meta, ele precisa respeitar, o YouTube precisa respeitar. Todas as plataformas, elas vão derrubar sua conta se você não tiver o alvará judicial. É basicamente isso. Então, se você tem uma escola, ou você se adequa de acordo com a lei, ou você faz, por exemplo, que nem na Europa, vai tirar foto, não pega o rosto, entende? Não use cuidado para divulgar, porque agora é lei, então precisa ser cumprido. E se não for cumprido, seu Instagram, sua plataforma, seu patrimônio digital, ele vai cair. Eu até contar uma experiência que eu tive. Eu fui nos Estados Unidos e eu fiz um tour para conhecer clubes, academias, para ver como que funcionava a estrutura americana, comparar com o Brasil. E eu fui num local, uma academia nos Estados Unidos, comecei a tirar foto da estrutura, de vários materiais, o que eles tinham lá, e tinha uma menina nadando. Mas eu não tirei foto da menina. Aí veio a recepcionista, perguntou por que eu estava tirando foto. Eu comentei que eu já tinha conversado com o dono na academia, que eu já conhecia, que eu era brasileiro, estava só tirando foto para a estrutura. Ela falou que não, que eu tinha tirado foto da menina e que eu tinha que apagar todas as minhas fotos. Ela me obrigou a apagar todas as fotos na frente dela e eu perdi todas as minhas fotos da viagem. Ela falou, senão eu vou chamar a polícia. Então lá é muito rigoroso. É uma coisa que pra gente aqui é meio comum, mas lá eles seguem muito a risca. E esse documento que você comentou, que você possa fazer ali já no contrato, quando ele vai fazer a matrícula, eu posso colocar no site, onde tem aquele aceita os termos, isso já é válido, essas assinaturas digitais. E como elaborar esse termo de autorização de imagem realmente seguro, tanto para as aulas, para festivais, para campanhas de anúncio pagos, para materiais institucionais, porque cada um é diferente do outro, né? Tem objetivos diferentes. Sim. Essa pergunta é muito boa. O que não colocar dentro do contrato, tá? É um termo diferente, mas o que eu falo, para facilitar a vida do dono de escola, é no momento da matrícula já assinar. Então, é um termo separado, é um termo de responsabilidade ali, é um termo deixando utilizar aquela imagem sem fins lucrativos, porque provavelmente a escola não vai pagar a criança para aparecer, só se for um influenciador e tiver algo ali, ok? Então é um termo separado. É muito discutível a questão dos termos de uso, tá? Porque a gente tem aí uma prestação de serviço presencial. Então, termos de uso ali dentro é muito discutível. Como a gente está com um assunto que é delicado, eu sugiro sempre esse documento separado. O direito de imagem, ele precisa estar separado de outros documentos, de termos de uso. É um documento realmente separado do direito de imagem. E existe diferença entre publicar imagens em grupos fechados do WhatsApp, Story, Instagram, sites de academia, material impresso e até mesmo anúncio patrocinado? Sim, total. Igual... Quer continuar? Tá.
por exemplo, é diferente se eu tiver um Instagram fechado e um Instagram aberto. É diferente eu publicar, eu enviar uma imagem para alguém ou uma imagem em um grupo aberto. Sim, é totalmente diferente. Tem responsabilidades também diferentes. Existe um momento em que a divulgação ultrapassa o caráter institucional, quando a publicação de uma criança deixa de ser uma divulgação institucional e passa a ser uma exploração comercial pela imagem dessa criança. O que muda nesse momento? Na hora que eu começo a ter monetização em cima desse menor. Sim, por exemplo, influenciador mirim, publicidades, realmente precisa do alvará judicial. É importante destacar que nas novelas a gente já tinha esse tipo de alvará, não é de hoje, viu? Só que agora a gente tem novos tipos de profissões, que é uma exploração da imagem da criança através da rede, em outras redes sociais e não só televisivas, de TV. Então o alvará ele se tornou necessário para toda a população que usa e explora, monetiza a imagem de menores de 18 anos. E aí, como que eu consigo obter esse alvará? Que documentos precisa, doutora? Como que é todo esse processo? Perfeito. A obtenção do alvará ele é feito através de um advogado especialista que entenda do assunto. Primeira coisa que a gente faz é o levantamento dos documentos. Os documentos do menor, do responsável. A gente junta também documentos da escola que ele está estudando. Então, todos, o documento das residências, o horário que ele vai utilizar ali para gravar os seus conteúdos. Todo o máximo de informações que a gente conseguir subir. Então, a gente tem esse ponto de levantamento de documentos e depois a gente tem ali o protocolo na vara da infância e da juventude, que a gente vai protocolar essa ação pedindo para o juiz o alvará. Aí o juiz vai analisar o caso e vai determinar, que nem o último decreto que teve, qual que vai ser o horário ali dele de trabalho de publicidades, escola, ele vai analisar se esse menor, ele ali está tendo a educação devida, ele está sendo instruído, porque a gente engloba toda numa formação do indivíduo. Então, o juiz ele tem que olhar e ele vai olhar e determinar nesse alvará judicial até, por exemplo, quanto tempo que vai funcionar esse alvará. Por exemplo, o alvará judicial ele tem validade. Ele tem validade de 12 meses a 18 meses. Tudo vai depender da visão do juiz que teve, porque o advogado juntou os documentos e peticionou ali esse alvará para o juiz ele determinar qual vai ser o prazo de validade para ter. Ah, doutora, então sempre que eu tiver um alvará, eu vou ter que solicitar um novo alvará? Sim, porque o juiz ele vai fazer essa hoje, de acordo com a lei, muito importante fazer isso, hoje 2 de julho de 2026, enquanto nada mudou, tá tudo igual, ainda nas novas atualizações, sim, você vai ter que pedir novamente o alvará, depois de passar esse prazo. Então, se seu prazo ali é de 12 meses, depois de um ano você pede novamente o alvará judicial para continuar essa monetização nos canais de ambiente digital. É importante dizer que se a escola ela monetiza através das crianças, não uma específica, precisa desse alvará judicial também, assim como o direito de imagem do menor. Então, para essas escolas, seja a escola convencional, escola de natação, escola de inglês, que tem um aglomerado de alunos, ele deveria pedir um para cada aluno, ele pede um em conjunto? Como que funciona esse alvará já para escolas? Vai pedir especificamente para a escola, que aí a gente tem que levantar ali os dados, vai ter que levantar o CNPJ, demonstrar como que é feito, isso não atrapalha as aulas, isso é um método, então vai demonstrar também que já tem esse direito de imagem que está assinado pelos próprios alunos. Tudo isso vai ser encaminhado e vai ser demonstrado que está correto para liberar esse alvará para essa escola, que ela pode continuar, que aí o que acontece? Por isso que eu disse, é muito importante, não é somente ir pedir, o advogado especialista ele vai olhar o seu caso, vai falar, olha, são esses documentos específicos que eu preciso. Dentro de uma escola, eu preciso ver se o compliance, lá está tudo, compliance é a organização de todos os documentos internos da empresa. Está correto o direito de imagem na hora do menor? Então, isso vai ter que ser, vai ser subido também para pedir o alvará.
Então, vai olhar tudo ali antes de ser solicitado. E o que muda para os pais influenciadores mirins? Porque às vezes o pai fala, eu só tô colocando a rotina do meu filho, ele não monetiza sobre isso. Como que muda para esses pais de marcas, agências, academias que utilizam as crianças como conteúdos comerciais? Muda a régua de responsabilidade, porque a criança pode participar, mas ela não deve ser um elemento ativo de exploração de imagem. Então, o que veio acontecendo até hoje é uma exploração da imagem do menor sem a devolução do lucro obtido para ele. Então, o papel da lei, o papel da sociedade em si, da proteção do menor, é a proteção do direito de imagem, que é um direito de personalidade do próprio indivíduo. Então, vai mudar a régua de responsabilidade, as escolas vão ter que respeitar, entender que não não pode explorar a imagem das crianças para viralizar, para conseguir mais alunos. Vai mudar também a questão das agências que usam influenciadores, não vai poder explorar mais a imagem sem esse respeito ao direito da criança de ter essa imagem preservada. E o que fazer quando os pais autorizam uma publicação, mas depois eles revogam a autorização e pedem a retirada das imagens? Você tem que retirar? Ou como ele já liberou lá atrás, você pode manter as imagens? É que nem eu digo, a primeira coisa não é brigar, mas a revogação ela precisa ser tratada com muita seriedade. Por exemplo, se você liberou o acesso de imagem, você tem um contrato ali que está escrito essa liberação dessa imagem. Então, a revogação ela precisa ser olhada com seriedade. O porquê que você quer essa seriedade, desde qual o tempo, o prazo que você vai exigir essa remoção nessas imagens, porque se você não liberou o direito de imagem, a revogação ela deve ser instantânea. E o que eu falo? Geralmente, o advogado ele faz uma notificação extrajudicial para a escola retirar aquelas publicações inativas. Por isso que eu falo, tem aí assinado o direito de imagem, e quando ele está assinado, ele tem o prazo também. Por exemplo, eu posso usar a sua imagem do seu filho durante 5 anos, durante 1 ano, enquanto ele estiver aqui, e depois não pode ser usado mais. Um exemplo que eu gosto de entregar é o seguinte, imagina um Neymar. O Neymar, ele vende a imagem dele. Então, ele vende a imagem dele para passar em 5 publicidades. Você não pode usar em outras, são só 5 publicidades. Então, é exatamente isso. Você vai colocar um prazo ali para divulgar. Não quero mais que esteja ativo, mas não tem o direito de imagem? Então, tem que olhar com seriedade, vai ter que retirar do ar. E quando esse alvará judicial ele é necessário? A gente já falou que ele é necessário para esses pais dessas crianças influenciadores mirins, para as escolas. Onde mais as pessoas têm que se preocupar para ter esse alvará e começar a ir atrás dessa documentação? Todos aqueles que monetizam as redes com as crianças. É importante dizer que não é para todo mundo o alvará judicial. Por exemplo, eu não tenho monetização, eu uso meu perfil que ele é totalmente privado e eu posto só os meus filhos mesmo para famílias. Se você faz isso, você não precisa do alvará judicial. Mas agora, se você, por exemplo, tem uma escola e publica as crianças frequentemente, você precisa de um alvará judicial. Se você é um influenciador e... Por exemplo, a Yasmin Castilho. Não sei se você ficou sabendo, mas a Yasmin Castilho foi um caso que aconteceu. Ela é uma influenciadora e o Instagram dela foi bloqueado, porque na rotina dela, ela posta beleza, fé e posta os filhos dela. E o que acontece? O Instagram bloqueou porque ela vende ali publicidades no Instagram dela e os filhos fazem parte da rotina. Então, a gente sabe que os filhos chamam muita atenção. Todo mundo gosta de ver criança. É uma coisa legal de se ver. Então, derrubou o perfil, foi bloqueado. Só que retornou muito rápido, porque ela já estava em processo de alvará. Então, ela subiu os documentos lá para o Instagram e foi desbloqueado. Muito rápido, porque ela já estava com o processo de liberação do alvará judicial. Então, derrubou por causa dessa lei, mas recuperou. Então, é isso que acontece. Não espera seu Instagram cair para pedir seu alvará. Se você precisar, já tenha da mão. E o que acontece? Às vezes o perfil ele pode realmente, mesmo você com o alvará e derrubou você, aí você apresenta o alvará, vai recuperar rápido.
Entende? Então é essencial. Esse é um documento que você tem que ter por causa do seu patrimônio digital. Agora, se você não monetiza as redes, usa apenas para uso pessoal, não vende nenhum serviço, você não precisa de um alvará judicial para isso. Muito bem. E quando a sua conta é derrubada, quais são as primeiras providências que essa pessoa tem que tomar? Primeiro, entender o porquê que a sua conta foi derrubada. Você tem vários motivos hoje que a conta pode ser derrubada, desde hackeamento, desde você não estar respeitando os termos e uso da plataforma, desde falha na inteligência artificial e algoritmos dentro da plataforma. Então, primeiro é identificar. Geralmente, quando cai a sua conta, você recebe um e-mail que você cadastrou na sua conta, ali explicando por que que ela caiu. Pode até caso de plágios, tem muitas situações. E aí, primeiro você entende. Então, primeiro, analisa o caso, por que que foi derrubada a sua conta. Depois, junte todos os documentos. Quais são os documentos que a gente pede aqui no escritório? A gente pede para você documento pessoal, documento de residência, esse print de que caiu a conta. Depois a gente pede também os prints da conta antigamente, por exemplo, como que era a sua conta antes. Todos os máximos de informações que você tiver é melhor. Se for uma conta pessoal, é isso. Se for uma conta empresarial, a gente também vai pedir o CNPJ, o contrato social da empresa, quanto de faturamento que você tinha, quanto de monetização que você fazia durante 12 meses. Aí isso é levantado para a gente pedir lucros cessantes depois, porque imagina, é uma loja aberta na internet, é que nem uma loja presencial. Imagina, você tá aqui e vem uma pessoa e quebra a tua loja, fecha a sua loja. Quanto que você vai perder por mês que está vendendo ali? No digital é a mesma coisa. Então, a gente vai ver quanto que você estava perdendo e pedir para recuperar esse valor seu ali. Então, é os lucros cessantes. E aí, depois disso, primeiro, identifica o que é, levanta todos os documentos e vai com um advogado especializado para ele recuperar a sua conta. E se você tivesse apenas um dia para avaliar toda a segurança jurídica e digital de uma academia, por onde você começaria? Conversando com o dono. Oi, tudo bem? Me conta seu negócio, vamos ver. É uma auditoria, né? Vamos lá. A auditoria primeiro. Olhar, eu acho que é conhecer. Como gestora de negócio, eu tenho muito essa visão de olhar a empresa como um todo. Então, vamos ver, vamos falar só do caráter digital, ok? Vamos ver seu Instagram, vamos ver suas plataformas e vamos visualizar, ok. Primeira coisa, você tem um direito de imagem dessas pessoas? Tem um termo de uso? Você tem um contrato de matrícula com todo mundo que está envolvido? Você vai precisar do alvará judicial? Nesses casos, do ambiente digital. Para a gente proteger o ambiente digital, para que ele não caia, para que você respeita os termos de uso. Então, tudo isso vai fazendo que você proteja as suas redes, que é um patrimônio digital e a partir do momento que você consegue monetizar. Então, ele tem muito valor. E depois dessa nova lei, outra coisa que a gente começa a se preocupar muito são com os nossos patrimônios digitais, que a academia tem, que é o Instagram, o Facebook, o WhatsApp Business, o YouTube, site, bancos de aluno. Tudo isso é muito valioso para a empresa. Como você conseguir blindar todo esse patrimônio digital? Bacana. Eu vou falar em dois aspectos, o aspecto jurídico e o aspecto de cibersegurança, que eu acho que alinha muito, tá? Primeiro, o patrimônio, a questão jurídica, são os contratos e os termos de uso e o alvará judicial. Assim, você tem uma proteção jurídica ali dentro da sua empresa. E o segundo sistema é o cibersegurança. Aqui, a gente fala bastante da defesa da segurança digital. Por exemplo, firewall, que são antivírus instalado dentro do seu computador, dentro ali do seu telefone, você identificar, por exemplo, entender sobre segurança digital, não acessar sites que não conhece, não entrar não cair em golpes digitais, você tem um conhecimento de defesa cibernética, porque hoje existe ataques dentro da sua rede que elas podem ser feitas de engenharia social, links falsos, boletos falsos, hackeamento, quebra de portas que elas ficam abertas, são falhas ali dentro da tua estrutura, então o hacker ele consegue entrar por portas, então você precisa dessa defesa. A defesa é feita por quê? Pelo antivírus
e pelo conhecimento ali de cibersegurança, na questão de defesa. E não é só você, é todo a sua equipe. Por quê? Você tem ali uma pessoa que é responsável pelo Instagram e você tem que saber que ela tem que tomar cuidado em acessar, por exemplo, o Wi-Fi público, porque o Wi-Fi público é um dos caminhos que o hacker consegue acessar o seu telefone, acessar seu computador. Seu computador tem antivírus? O computador da sua funcionária tem um antivírus? Então, quando eu trago aqui a realidade para proteção, eu vejo que são 2 tipos de proteção. Tanto a proteção jurídica, que é o que a lei determina que tem que ser, tanto a proteção de invasão, contra invasores. Então, o ambiente digital, assim que funciona, a defesa para ser um negócio sólido. Vamos imaginar agora na realidade. Por exemplo, eu vou abrir um comércio. Eu vou precisar do alvará da prefeitura para eu pôr esse comércio funcionando. E depois eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de uma grade. Para quê? Para ninguém invadir ele. Eu vou precisar colocar uma câmera de segurança. Então, é a mesma coisa, só que no ambiente digital, com as próprias leis digitais, com os próprios mecanismos de ferramentas do digital. E aí, para a gente caminhar para o fim, doutor, eu acho que a pergunta que todo mundo ficou aí para a gente finalizar: o que custa mais caro para uma academia hoje? Perder os equipamentos ou perder um Instagram com anos de autoridades, famílias cadastradas e uma reputação construída? Depende. Depende muito no caso, porque, por exemplo, na escola de natação, na piscina é onde acontece a aula, e o Instagram onde acontece a venda, a monetização. Então, tudo depende do caso. A gente vê que é bem integrado. Então, é caso a caso. Os 2 são importantes iguais. E queria que agora no final, doutora, você deixasse suas redes sociais, os seus projetos, quem for procurar a doutora Saula, qual que é a sua área de atuação? Com certeza, eu sou a doutora Saula Diniz, DRA.Saula Diniz em todas as redes sociais. Hoje eu possuo um escritório de advocacia jurídica, onde a gente oferece assessoria jurídica para empresas e negócios digitais. Eu me considero e muito como parceira de negócios dos meus clientes, onde ali a gente vai olhar o seu caso e vamos solucionar com contratos, registros de marca, recuperação de conta, proteção através de contratos e patrimônio. E se você quiser saber mais sobre isso, é só me seguir nas redes. Agradecer demais, doutora. Agradecer também pela recuperação do canal da Natação Criativa. Hoje o maior canal da América Latina, se auxiliou naquele processo quando a conta caiu. E se você quer saber mais se sua conta caiu ou se um dia ela for cair, a gente tem uma outra gravação com a doutora Saula. Vou deixar o card aqui no final para você acessar essa entrevista, para você já estar bem informado, para não esperar o dia que cair, você ir atrás da informação e falar: o que eu tenho que fazer agora? Tá que nem eu, desesperado, liga para um, liga para outro. Então já assista essa entrevista que eu vou deixar no card aqui no final. Então agradecer demais, agradecer também os nossos parceiros que ajudam a gente nessa empreitada, a Flote Materiais de Natação. São mais de 400 materiais, e não só materiais de natação, tem material de hidroginástica, hidroterapia, vestiário, tudo que você precisa para a área de academias, a Flote tem. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, são mais de 8.000 voluntários, mais 17 ações diárias para a gente diminuir o número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, comece as suas ações aí na sua região. Plataforma Educar, com diversos cursos. Se você quer levar os cursos de forma presenciais aí para sua região, só me chamar no particular, mais de 100 professores envolvidos, e a gente faz a capacitação da sua equipe. O aplicativo da Swintrack, você ter todos os dados na palma da sua mão. Manda vídeo, faça chamada, troque mensagem com seus alunos, tenha o seu próprio logo, nome, e agregue valor para o seu trabalho, levando a tecnologia para a borda da piscina. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. O The Office Studio, onde a gente está aqui no coração de Pinheiros, próximo da estação de metrô, trem, estacionamento privativo, onde você vai gravar o seu podcast ou até mesmo o seu curso, os seus infoprodutos para você ganhar dinheiro sem estar no lugar. Então imagina eu aqui gravando meu podcast e os meus cursos sendo vendidos. Então dê sua aula, continue sua aula de personal na academia, mas crie os seus produtos. Venha no The Office, se for a sua primeira visita, eu tenho um cupom exclusivo para você. Então a gente finaliza esse episódio porque a gente vive uma nova realidade. Hoje, proteger uma academia
significa muito mais do que cuidar da piscina, dos equipamentos ou da estrutura física. Significa proteger pessoas, proteger crianças, proteger dados e ainda mais proteger a confiança das famílias e proteger o patrimônio digital que em muitos casos levou há anos para ser construído. O ECA Digital não surgiu para impedir que academias divulguem o seu trabalho. Ele surgiu para lembrar que toda inovação precisa caminhar junto com responsabilidade, ética, segurança jurídica. Que essa conversa que a gente finalizou sirva como um convite para professores, gestores, empresários, não esperem o problema acontecer para agir. Já entre em contato com a doutora Saula, porque no mundo digital prevenir continua sendo muito mais barato do que remediar. Então eu queria agradecer demais a presença por compartilhar um conhecimento, doutora Saula, muito importante para esse mercado. Eu agradeço muito. Nos vemos aí em breve. Então agradecer a sua presença. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, ative a notificação e, claro, segue o nosso canal para fortalecer ainda mais. Muito obrigado e até a próxima entrevista.